paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, eu confesso para os irmãos que quando eu entro dentro dessa casa aqui, eu me sinto muito feliz, irmãos, porque fora da minha congregação, Laura, essa igreja do Ministério Bom Pastor é a igreja que eu tenho mais carinho, essa igreja, irmãos. Quando o pastor me chama, eu venho aqui porque eu amo vir nesse lugar, irmãos. Os irmãos aqui são parecidos com os irmãos lá, os irmãos avivados, os irmãos simples, os irmãos humildes. Irmãos, eu não tenho palavras, irmãos, para expressar a felicidade que eu estou aqui nesse lugar. Estou muito feliz aqui, irmãos. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para os vossos corações nesse dia de hoje. Quero agradecer também o pastor José Luiz, que é um pastor que eu peguei muita amizade. É um homem de Deus, tenho um carinho pela vida dele, pela vida da sua esposa também. Entendeu? Eu tenho certeza que Deus irá fazer grandes coisas aqui nesse lugar. Amém, irmãos? Irmãos, então eu quero compartilhar com os irmãos em dois textos aqui. Epístola aos Efésios, capítulo 3, verso 14. Os irmãos, abrem a vossa Bíblia. Efésios, capítulo 3. Epístola aos Efésios, ou carta aos Efésios, capítulo 3, verso 14. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Irmãos, dia 31 vai vir também um rapaz chamado aqui, Evangelista Marcelo. Ele é muito amigo meu, são praticamente irmãos. Ele conhece muito a Bíblia. Conversei com ele, ele vai estar aqui dia 31. Irmãos, o homem conhece a Bíblia, irmãos. Mas é um homem simples, um homem humilde também. Os irmãos vão amar ele em Cristo Jesus. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Efésios capítulo 3, verso 14. 3:14. Que diz assim: oração de Paulo pelos Efésios. Por causa disso, me ponho de joelhos perante ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é uma. Agora você abre também no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 17. Evangelho de Jesus Cristo, escrita por Mateus, capítulo 17. Eu vou estar lendo com os irmãos no verso 20. Glória seja dada a nome santo do Senhor. Irmãos, eu não sei o que os irmãos vai querer ouvir aqui nessa noite, mas o que eu tenho é da parte do Senhor mesmo. Uma batalha muito grande para me estar aqui nesse dia de hoje, foi muito grande, né? Os irmãos entenderem. Semana inteirinha eu cheguei no meu trabalho na Dolly, e semana inteirinha eu cheguei 7, 8 horas da noite. Nas quinta-feiras eu estou dando ensinamento na escola dominical na minha igreja. Pra você ter uma ideia, eu não consegui ir na minha igreja ontem. Cheguei na minha igreja terça-feira, 7h50, começa às 7h30. E hoje, pela misericórdia de Deus, Deus preparou o dia inteiro, irmãos, para mim estar passando no meu jaço, começar no meu cabeleireiro particular. E também está vindo aqui meditando para estar trazendo a palavra para os irmãos, né? Sabe que eu entendo isso? É que é o carinho de Deus para com vocês, irmãos. O carinho de Deus é muito grande aqui nesse lugar. Glória seja dada ao santo do Senhor. Amém? Irmãos, vamos sem demais delongas, vamos à palavra do Senhor. Ela que edifica, ela que exorta, ela que salva, ela que cura. Que diz assim, capítulo 20. E diz assim, Mateus 17:20, diz assim: e Jesus lhe disse: por causa dessa pequena fé, porque em verdade vos digo, que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passe-te daqui e acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. 21. Mas essa classe de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Amém? Tome vossa cabeça, soberano Deus, eterno Pai, Deus de poder e de glória, Deus querido, eterno Deus, eu quero louvar e agradecer, Pai, ao teu santo e poderoso nome.
Deus, nessa noite, meu Pai, eu me faço, meu Pai, aqui nessa noite como menor. Deus, eu te faço aqui nessa noite, meu Pai, como pequeno. Deus querido, que nessa noite, meu Pai, tem misericórdia de mim, da minha vida aqui nessa noite, meu Pai. A tua igreja, meu Pai, está com os olhos abertos, meu Pai amado. Está com os ouvidos, meu Pai amado, aberto para escutar, Deus, a tua palavra, a tua ministração. Deus, Espírito Santo de Deus, toma minha vida aqui nessa noite. Usa a minha vida aqui para falar com a tua santa igreja. Ó Pai, que tu não venha deixar nenhum dos teus filhos aqui desapercebido, sem dizer, meu Pai, que não falou com ele. Mas nessa noite, Pai, tem misericórdia de mim, Pai. Que a tua misericórdia, Pai, possa me alcançar aqui nessa noite, Pai. É que eu te peço, já te agradecendo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem tomar assento, exaltando o nome santo do Senhor. Glória seja dada. Amém, irmãos? Vamos começar pelo Evangelho de Mateus. Irmãos, Jesus, ele estava uma das suas passagens, que a passagem de Jesus foi 3 anos e meio, né? 92% do ministério de Jesus foi na Galileia. A Galileia, para os irmãos entenderem, a região da Galileia era como se fosse o nosso Nordeste, a região mais pobre. Então Jesus estava para aquela região, a região da Galileia. Só que Jesus estava um pouquinho mais para baixo, estava na região chamada Decápolis. E a Bíblia diz que Jesus tinha acabado de abençoar, tinha acabado de fazer o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus tinha acabado de reunir o povo ali, que não tinha alimento para todo mundo. Jesus vai lá, pega os peixes, pega os pães, multiplica, organiza todo mundo e começa, levanta a mão para o céu e abençoa. Então Jesus tinha acabado de fazer o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus pega os seus 9 discípulos. E quando Jesus pega os 9 discípulos, Jesus vai até a casa de um rapaz endemoniado, o filho dele está endemoniado, pega os seus 9, coloca os seus 9 ali, e pega os 3 mais chegados. Quem que eram os 3 mais chegados? Pedro, Tiago e João, certo? Então Jesus pega os 3 e fala, olha, vamos subir para o monte orar, né? O monte aqui, também conhecido como Monte Tebo, o Monte Hermon, ou o monte também da transfiguração, é o mesmo monte. E Jesus sobe para o monte a orar. E quando Jesus sobe no monte para orar, a Bíblia nos diz que o seu corpo foi glorificado. Seu corpo de Jesus foi transformado. O corpo de Jesus não era um corpo corruptível, mas um corpo incorruptível. Jesus estava cheio de glória. A Bíblia nos diz que a sua face brilhava, as suas vestes eram brancas, de tão brilhante que Jesus estava. E quando eles começam a orar, a Bíblia diz que Deus, que numa visão, Pedro, Tiago e João vê Jesus, ou vê Moisés e vê Elias. Isso chama a atenção de Pedro. E Pedro disse, olha, mestre, como é bom estar aqui nesse lugar. Como é maravilhoso estar aqui nesse lugar. Sabe por quê? Porque ele estava orando. Então Deus deu uma visão, Deus deu essa visão para eles. Então eles veem Moisés, que simbolizava o Velho Testamento, simbolizava a lei, e também o profeta Elias. Porque através de Elias foi uma geração de grandes profetas. Então eles começaram a ver. Então Pedro ficou tão entusiasmado e disse, olha, mestre, quer que faça uma tenda? Um para ti, um para Moisés e outro para Elias. E ele falou assim, olha, e Jesus disse, olha, e quando ele começou a falar isso para Jesus, a Bíblia nos diz que apareceu diante do templo, ou diante daquele monte, uma nuvem. E a Bíblia diz que aquela nuvem disse assim, esse é meu filho amado, de qual me comprazo. Ou seja, Deus estava falando de quem? De o próprio Jesus, que estava ali transfigurado, num corpo incorruptível, num corpo de glória. Então Deus estava, naquele momento, ele estava feliz com o que estava acontecendo naquele monte. Só que não acaba por aí. Quando Deus fala, está aqui meu filho amado, de qual me comprazo, a Bíblia diz que os discípulos,
Eles ficaram atônicos, eles ficaram atemorizados. Eles ficaram, o que será que está acontecendo? Eles ficaram assustados, assombrados. A Bíblia diz que eles se ajoelham e começam a tremer. E Jesus disse para eles: olha, para que temer? Não precisa ter medo. E a Bíblia diz então que Jesus fala para eles, começa a descer do monte e fala para os seus discípulos: olha, o que vocês viram, essa visão que vocês viram, Moisés, Elias, não conte para ninguém, enquanto o Filho do Homem não ressuscitar. Então não conte essa visão para ninguém. Amém. Desceram do monte. Só que quando Jesus ele me desce do monte, quem ele me encontra? Ele me encontra um homem, no lugar do seu filho. Em uma das Bíblias fala que ele estava endemoniado. Na minha fala que ele está endemoniado. Em outras versões fala que ele estava lunático, que é o mesmo significado, ou seja, estava louco. E a Bíblia diz que ele chegou até Jesus e falou: Jesus, mestre, por favor, meu filho está lunático, meu filho está endemoniado. O meu filho, o demônio leva ele para o chão, olha ele para o chão, joga ele na água, joga ele no fogo, ele começa a espumar, ele começa a babar. Mestre, faça alguma coisa, mestre. E Jesus disse, aí ele falou assim: olha, seus discípulos estavam aqui, mas nenhum deles conseguiu expulsar esse demônio. Nenhum deles conseguiu abençoar a vida do meu filho. E Jesus disse: olha, geração incrédula, há quanto tempo eu estou nesse lugar? Até quando eu vou ficar aqui nesse lugar? E vocês não, em outras palavras, vocês não vão conseguir usar a fé de vocês? E Jesus disse isso. Depois que Jesus disse isso, a Bíblia nos diz que então Jesus ele me pega e para ali e fica olhando para os seus discípulos e fala assim: olha, mestre, fala assim, Jesus fala assim para os seus discípulos: por que tanta incredulidade no meio de vós? Irmãos, é aqui que eu queria começar a ministrar algo da parte do Senhor. Por que eu expliquei para os irmãos tudo isso? Para que os irmãos venham a se entender. Pedro, Tiago e João, eles estavam no monte orando. Quando eles vão para o monte orar, eles tinham comunhão com o Senhor, correto? Se eles estavam indo para o monte orar com Jesus, Jesus estava sempre levando eles, é porque eles tinham intimidade com Jesus. Jesus levava eles porque Jesus tinha intimidade. E por que os 9 ficaram? Porque os 9 não tinham intimidade. Os 9 não tinham comunhão. Então é aqui que eu vou começar a falar. Eu vou falar para os irmãos 9 atitudes que levam quando uma pessoa não ora, que seriam os 9 discípulos. E depois eu vou estar falando dos 3 discípulos que oraram. O que acontece quando ora e o que acontece quando não ora. Por que eu estou falando isso? Se o tema da campanha fala, capítulo 3 de Efésios, capítulo 3, 14, diz joelhos, pais de joelhos e filhos de pé, é justamente o que Jesus estava fazendo. Jesus estava ensinando os seus discípulos, levaram para o monte para ensinar. Então Jesus, como pai, eles levou para o monte para ensinar a eles, ou o que eles queriam fazer com os 9 discípulos, que eles aprendessem também. Só que em outras palavras, eles estavam não maduros, eles estavam verdes ainda, mas os 3 não, os 3 estavam maduros. E é aqui que eu queria começar a falar. Eu quero falar, que eu anotei algumas coisas aqui. Irmãos, quando uma pessoa não ora, a pessoa ela não tem força para caminhar, correto? Irmãos, quando nós, cristãos, a gente não ora, a gente não busca, a gente fica vulnerável o que o inimigo, que o adversário possa, não digo nos tragar, mas quando a gente não ora, a gente fica vulnerável. O que é vulnerável? É como se você tivesse com aquela porta fechada e você abre a porta.
Aí o que o inimigo faz? O inimigo ele entra e faz uma arruaça. Por quê? Porque você está vulnerável. Vulnerável fala de espaço. Vulnerável fala de brecha. É isso que acontece quando a gente não ora. Quando a gente não ora, a gente fica à mercê do nosso adversário. O nosso adversário, sabe o que ele faz? Ele faz com a gente o que ele quer, o que ele bem entende. Por quê? Porque nós ficamos vulneráveis. Porque a gente não ora. Então, quando a gente não ora, acontece justamente isso. A pessoa não tem força. O que é força? Caminhar. Ou seja, vou dar um exemplo para os irmãos. O pastor falou assim: irmão fulano, vamos para a casa do Senhor. Ah, pastor, eu não vou. Mas por que você não vai? Ah, pastor, eu estou sem força. Mas por que você está sem força? Ah, pastor, eu não sei. Justamente é essa força. Por quê? Porque eu não oro. Então, se a pessoa não ora, a pessoa não tem força. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, irmãos, está entendendo a mensagem? Vamos lá. Segundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando a pessoa não ora, o nosso adversário, que eu não gosto de falar o nome dele, o nosso adversário não respeita. Quando a pessoa não ora, irmãos, o adversário, ele faz com a pessoa o que ele bem entende. Ele não respeita a pessoa. Sabe por quê? Ela faz assim, o adversário faz assim. Ele joga a pessoa para um lugar, joga a pessoa para outro, faz o que ele bem entende, pega a pessoa, leva numa outra igreja, pega a pessoa, leva numa outra igreja. Sabe, a vida da pessoa não anda nem para frente, não anda nem para trás. O inimigo, sabe o que ele faz? Ele coloca enfermidade na vida da pessoa, sabe, ele fecha a porta, sabe, ele usa o chefe para brigar com o irmão. Então ele faz o que ele bem quer. Porque, sabe por quê? Porque a pessoa não ora. Então o nosso adversário, ele faz o que ele bem quer. Ou seja, em outras palavras, ele coloca o dedinho dele e começa a abusar do irmão. Ele começa a sacrificar o irmão. Ele começa a levar o irmão, fazer com o irmão. Sabe o que ele faz com o irmão? Como um cavalo, irmão. Põe o cabresto na venda da pessoa, na vista da pessoa, e leva para onde ele quer. Aleluia. Por quê? Porque o adversário ele não respeita. É isso que acontece. Quando o inimigo, o nosso adversário, ele não respeita, quando o crente ora, ele respeita, mas quando ele não ora, é isso que ele faz. Então o demônio, ele não respeita. Outra, não tem intimidade. Quando a pessoa não ora, ela não tem intimidade com Deus. Por exemplo, o que nosso irmão estava fazendo aqui? Ele estava orando. Se ele estava orando, se ele tem intimidade com o Senhor, sabe o que acontece? Deus vai que estava fazendo com a irmã estava se quebrantando, a outra estava se quebrantando. Por quê? Porque tem intimidade com Deus. Então quando não tem intimidade, o que acontece? O irmão ora, não acontece nada. O irmão começa a falar das coisas de Deus e você vê que não vai. A palavra diz assim, no livro de Hebreus, que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. Ela vai na divisão do espírito e da alma e alcança o que lhe apraz. Então, ou seja, quando a pessoa não tem intimidade, não acontece nada. Fica uma pessoa, fala, mas fica, é como se fosse jogar a conversa no ventilador. Por quê? Porque não tem intimidade. Quando a pessoa ela tem intimidade, é diferente, irmão. Quando a pessoa tem intimidade, a pessoa ora, Deus cura, Deus salva, Deus liberta. A palavra vai no coração do irmão, vai com uma flecha e alcança o que apraz. Quando a pessoa tem intimidade, irmão, é coisa grande. Quando a pessoa tem intimidade com o Senhor, irmão, a pessoa, o cristão, que seja, o pastor que seja, põe a mão na cabeça do irmão, ora, expulsa o demônio, ele põe a mão na cabeça do irmão, liberta. Por quê? Porque tem intimidade, irmão. Mas quando a pessoa não ora, não acontece nada. Então eu estou falando alguns pontos aqui para os irmãos ver a diferença quando a pessoa não ora. Então eu vou falar alguns pontos para os irmãos aqui. Depois eu vou falar alguns outros pontos aqui para os irmãos entenderem. Não tem visão. Quando a pessoa não ora, não tem visão. Sabe quem não tem visão? Não no sentido de você estar aqui olhando para a parede, Deus te mostrar em revelação. Não é esse tipo de visão. O que eu estou falando de tipo de visão é visão de crescimento. É visão de crescimento. Porque uma pessoa que ora, irmão, ele tem tanta comunhão, ele tem tanta intimidade com o Senhor, que ele sabe que lá na frente,
As portas dele vai se abrir. Se as portas estão fechadas, ele já sabe que vai abrir. Ele tem tanta intimidade que ele sabe que se ele colocar o joelho no chão, amanhã Deus vai responder ele. É esse tipo de visão, de saber, meu irmão, que você entrou aqui nessa noite aqui, não escutando a minha mensagem, porque eu não sou nada, irmão, mas se você veio aqui nessa noite e você teve fé, e você teve visão, você sabe que amanhã a sua resposta vai chegar, que você vai chegar em casa, o Deus vai bradar, Deus vai abrir porta de emprego, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai abrir uma porta gigante para você, vai abrir uma porta gigante para a sua família, vai abrir uma porta gigante para o seu filho, vai arrancar ele da cadeia. Se ele está enfermo, ele vai ser curado. Meu irmão, é desse tipo de visão. Meu irmão, eu não sei se você não tem visão, mas Deus está falando no meu coração que nessa noite Deus vai dar visão para a crente aqui com visão de águia, meu irmão. Deus vai dar visão aqui, você vai ter visão de águia. Você vai crescer, você vai chegar lá adiante, você vai chegar lá na frente, sabe por quê? Porque Deus vai te dar visão. Nós cristãos não podemos ter visão, aquela visão de olhar para baixo, não. Eu e você temos que ter visão de água, de olhar lá na frente. Hoje a porta está fechada, hoje, mas amanhã ela vai estar aberta por nome do Santo do Senhor. Aleluia. Esse tipo de visão, irmão. Não é, tem muito crente, irmão, que parece que não tem visão. Às vezes o pastor está falando, o irmão está orando, está profetizando, orando da vida dele. Ele fala, mas não vai dar, sabe, não vai acontecer, é muito difícil. Eu não consigo entrar naquela empresa, Senhor. Naquela faculdade não tenho chance, não tenho capacidade. Não, meu irmão. Deus me trouxe hoje aqui dizendo para você, tenha que ter visão, olhe para o alvo. Meu irmão, sabe quem está te impulsionando lá atrás? É Jesus de Nazaré. A Bíblia nos diz no livro de Gênesis capítulo 37, que José começou a sonhar. Aquele sonho sabe quem deu aquele sonho para José? Deus. Se você está sonhando com o seu carro hoje, com a sua casa, com a sua faculdade, com o seu emprego, com a sua enfermidade, com o seu parente está enfermo, se você está sonhando, sabe por quê? Porque Deus que permitiu o seu sonho. Se Deus permitiu, é Ele que vai abençoar, é Ele que vai trazer à tona, é Ele que vai fazer aquele sonho seu se tornar realidade. Sabe por quê? Porque Ele é Deus, irmão. É esse tipo de visão que eu e você temos que ter. A gente não pode chegar na casa do Senhor e o pastor está orando, o pastor está falando, a gente entrar aqui de uma forma e sair da mesma forma. A gente não pode, irmão. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se espera. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É isso, irmão. Se você, olha o que Deus colocou no meu coração, Salmos 37, capítulo número 4, não tem capítulo, é verso. Verso de número 4 fala assim, deleite o desejo do teu coração, que Ele te concederá. Ou seja, se está no teu coração, meu irmão, Deus vai fazer, Deus vai agir. Deus vai agir. Então, se você está sonhando hoje, é porque Deus vai realizar o seu sonho. É esse tipo de visão que nós temos que ter. A gente não pode entrar dentro da casa do Senhor achando que vai ser simplesmente o mesmo mais um culto. Deus não trabalha dessa forma. Se você está aqui com esse pensamento, a sua vida vai ser, sabe o quê? Vai estar 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos e não vai acontecer nada na sua vida. Mas, meu irmão, se você, meu irmão, tiver visão de águia, eu profetizo, meu irmão, o que você entrou aqui nessa noite, meu irmão, eu profetizo que amanhã, hoje mesmo Deus vai te dar a resposta, hoje mesmo Deus vai te dar um sinal, hoje mesmo Deus vai abrir porta, hoje mesmo Deus vai curar, hoje mesmo Deus vai libertar, hoje mesmo Deus vai lá no Nordeste curar enfermo, curar a vida de pessoas que estão aqui, orando aqui, pedindo para salvar, pedindo para curar. Então eu profetizei essa noite, meu irmão, se você entrou com visão de águia, eu profetizo da vitória sobre a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Isso é visão. Outra, autoridade. Quer ver uma autoridade? Quando nós, ou o pastor, chega aqui e ele está vendo que a pessoa está endemoniada, né? E o pastor põe a mão na pessoa e ora pela vida da pessoa e não acontece nada. Isso é autoridade.
Mas se o pastor colocou a mão, a pessoa caiu, expulsou, autoridade. Então, irmão, quando a gente não ora, a gente não tem autoridade. Quando a gente não ora, irmão, a gente não consegue fazer nada, irmão. Irmão, é como se, quando a gente não tem, meu Deus, quando a gente não tem autoridade, é como se a nossa oração não passasse do teto. Você ora e não acontece nada. Porque você não tem autoridade. Mas quando você tem autoridade, o adversário respeita. Irmãos, o adversário, ele conhece quem é homem de Deus e quem é mulher de Deus. Eu estava pensando aqui quando as irmãs estavam louvando. Falei, pastor, se aqui tem 3 irmãs, e logo faz uma bagunça santa dessa aqui, se eu tivesse umas 10 irmãs aqui, isso aqui ia ficar pequeno esse prédio. Olhando pelos olhos espirituais, irmãs, sabe o que significa aí? Autoridade. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando você louva, olha só, Deus me fez lembrar da passagem de Paulo. Paulo e Silas quando estavam na prisão. Quando estavam na prisão, o que aconteceu? Paulo orava e Silas cantava. Depois ficaram revezando. Não era isso? O que aconteceu? A partir da meia-noite é como se Deus tivesse feito assim, ó. Para os irmãos entenderem. Só uma pisadinha dele assim, abriu as cadeias. Então, irmãos, em outras palavras, quando os irmãos estavam louvando, nenhum mal, irmão, que estava por aqui, ó, teve que fazer, sabe o que, ó? Em outras palavras, teve que vazar, né? Teve que dar linha na pipa, quando a gente fala, o pessoal fala no mundo, ó, vazar, sabe por quê? Porque tem autoridade. Irmão, nós temos que ter autoridade. É por isso que nós temos que orar e buscar. Sabe por quê? Porque o inimigo, quando ele nos vê, irmão, ele não tem que ficar fazendo piadinha com a gente. Ele tem que simplesmente se curvar. E ó, falou, não, ali tem um de Deus, ó. Ali tem um de Deus. Vou vazar daqui. Sabe por quê? Porque se ele bater o pé, eu tô, ó, vazando. É isso que é autoridade. Então, a pessoa que não ora, ela não tem autoridade, irmão. Mas eu e você, nós temos que ter autoridade, irmãos. Amém? Aleluia. Quem não ora, não alcança a misericórdia. O que é a misericórdia? Veja bem, irmãos, é Deus ser conosco no momento mais difícil meu, no momento difícil mais seu. É Deus saber, irmãos, é Deus te pegar na palma das suas mãos e não te permitir que não aconteça nada. É isso que é a misericórdia. Irmãos, olha só. Eu estava aqui sentado e eu vi, assim, 2 pessoas especiais estavam no meu coração. Uma irmã que está sentada ali. Olha o que é só a misericórdia. É saber, irmãos, que através dessas lágrimas dela, através dessas lágrimas, a Bíblia diz que quando a pessoa chora, né, Deus leva essas lágrimas, chega como gemidos inexprimíveis. É saber que através dessa lágrima, Deus está tendo misericórdia dela, está fazendo o quê? E Deus está trabalhando na bênção dela, trabalhando na vitória dela. É saber que amanhã Deus vai dar vitória para ela. É isso que é misericórdia. Porque a misericórdia alcançou. Por quê, irmãos? A Bíblia diz que Deus, um choro pode durar uma noite, mas a alegria vem por onde? Pela manhã. É isso que é misericórdia, irmão. É saber que Deus está agindo a favor dela. É isso que é misericórdia. Então o crente que não ora, Deus não tem de misericórdia, irmão. Mas eu tenho certeza, minha irmã, que Deus está agindo com misericórdia na sua vida. Eu não sei como é que você entrou aqui, mas eu tenho a palavra de Deus para você. Você vai sair diferente. Porque a misericórdia do Senhor te alcançou aqui nessa noite para te dar vitória. Amém? Glória a Deus. Outra coisa. Não tem fé. Irmãos, fé é uma das coisas mais importantes na Bíblia Sagrada. É a fé. Nós cristãos, nós vivemos pela fé, correto? Abraão, o pai da fé, Jacó, Isaac, Moisés, Elias, eles estão todo mundo pela fé. A nossa salvação é pela fé. A gente não vê irmãos, a gente não vê a fé, mas nós cremos
Então a nossa fé é o que faz a gente poder caminhar. A nossa fé é o que faz a gente alcançar a vitória. É a nossa fé. Nós cristãos, nós temos que caminhar diante do quê? A nossa fé. A nossa fé que faz a gente levar a vitória. A nossa fé que nos